Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Todos no mundo serão chamados como a próxima testemunha. Nos é dito no livro de Isaías: e agora vá, escrevam em uma tábua e escrevam em um livro, para que seja para sempre como testemunho para sempre. 30. Versículo 8. Então a primeira testemunha é o livro. Esse livro é a nossa Bíblia. É uma testemunha para sempre. Mas nossa Bíblia, neste caso, é o Velho Testamento. Essa é a testemunha. Essa é a testemunha externa. Mas, como nos é dito no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, que somente na evidência de duas testemunhas, ou três testemunhas, uma acusação pode ser sustentada. Versículo 15. Então aqui temos uma testemunha, a testemunha externa das Escrituras, e deve haver uma segunda testemunha para sustentar a acusação. Esta é a promessa de Deus para todo o vasto mundo. E então nos é dito que somos chamados um a um. Eu os reunirei um a um, ó povo de Israel. Isaías 27, versículo 12. Todos são chamados e quem é chamado é a testemunha, a próxima testemunha, e ele tem que comparar por suas próprias experiências este que é o testemunho externo, registrado nas Escrituras. Assim, quando vem ao mundo o primeiro que tem o testemunho das Escrituras, disse que ele é o primogênito dos mortos, a testemunha fiel. Você lê isso no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Mas ninguém acreditou nele, ou poucos acreditaram nele, porque esperavam um tipo diferente de testemunha. Eles pensaram que algum gigante poderoso viria do espaço sideral e seria seu líder, para escravizar aqueles que os escravizaram e levá-los a algum estado vitorioso no mundo. E essa não é a imagem das Escrituras. Você e eu seremos, um por um, chamados conforme pudermos comparar esse testemunho, conforme descrito nas Escrituras. Assim nos é dito: se duas pessoas que diferem, como duas testemunhas, se elas concordam em depoimento, é conclusivo. E assim temos o Antigo Testamento, e o lemos cuidadosamente. Esse é o testemunho externo. Agora, eu discordo disso, pois direi que não escrevi, mas me contaram ou li. Agora, posso realmente ter uma experiência paralela à que está registrada no testemunho externo. Portanto, deve haver um testemunho externo da Escritura e o testemunho interno do Espírito. Então aqui vem alguém que faz a declaração: a Escritura deve ser cumprida em mim. Porque tudo que foi escrito a meu respeito tem seu cumprimento, e começando por Moisés na lei, nos profetas e nos salmos, ele lhes explicava o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Lucas 22, versículo 37, 24, versículo 44. Cada passagem do Antigo Testamento que estava de alguma forma relacionada a ele, ele mostrou a eles onde isso tinha que ser experimentado por ele. Ele não podia compartilhar com eles, pois as experiências acontecem na alma do homem. Não acontece que o olho mortal pudesse ver. E então ele começou a contar a eles o que havia acontecido com ele. Então nos é dito a quem realmente acreditou nisso neste mundo, embora tenha lutado com ele no início, que no final de seus dias expôs o assunto de manhã à noite, tentando convencê-los da realidade de Jesus, usando todas as Escrituras como seu argumento, e alguns acreditaram, enquanto outros não acreditaram. E essa é toda a história. E então ele começou a contar a eles o que havia acontecido com ele. Então nos é dito a quem realmente acreditou nisso neste mundo, embora tenha lutado com ele no início, que no final de seus dias expôs o assunto de manhã à noite, tentando convencê-los da realidade de Jesus, usando todos os a Escritura como seu argumento, e alguns acreditaram, enquanto outros não acreditaram. E essa é toda a história. Posso lhe dizer esta noite: você pode acreditar ou não acreditar, mas a história é esta:
Não basta ouvir o testemunho de Jesus, é preciso ouvi-lo com fé. Pois nos é dito que aqueles que ouviram como nós ouvimos, mas de nada aproveitou os que a ouviram, porque não foi recebida com fé nos ouvintes. Hebreus 4, versículo 2. Não vamos falhar agora como eles falharam por não misturar o que ouvimos com fé. Portanto, não posso levá-lo comigo para as profundezas da minha própria alma e mostrar-lhe o momento no tempo e a experiência, que foi minha experiência quando aconteceu comigo, só posso lhe dizer. Mas nos dizem que quando isso foi informado, eles perguntaram, quando isso vai acontecer conosco? E ele disse, não é para você saber tempos ou estações fixadas pela autoridade do Pai. Aguarde a promessa do Pai, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Mas não posso dizer a hora ou a estação. Todos aqui esta noite me perguntavam, quando isso vai acontecer comigo? Eu não posso te dizer. Não sei. Não nos é dado conhecer os tempos ou as estações. Eles são fixados pelo Pai por sua própria autoridade. Só posso pedir-vos que espereis a promessa do Pai, porque sei por experiência própria que recebereis poder quando este vos for dado, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Você terá o poder mais fantástico do mundo. Nada neste mundo, você fala de energia nuclear, não há nada comparável ao poder que lhe é dado. Aqui você entra em uma sala assim, você pode pegar uma bomba e explodir todo o mundo e destruí-la. Você acha que poderia? Você poderia destruí-lo, mas aquele momento anterior ao momento da destruição permanece para sempre. Então você não pode destruir mais do que o instante que você pensa que destruiu, e esse instante permanece no tempo. Mas com este poder de que falo, você entra nesta sala e pode desligar de dentro de si mesmo aquilo que permite que todos tenham consciência de estarem vivos. E desligando, eles vão acreditar que não como uma senhora presente sabe por estar desligada, que eles não são nada, mas absolutamente nada. Que não há nada, eles não são nada. E então você liga e então onde quer que você o tenha parado, eles simplesmente o pegam naquele momento no tempo, e continuam, e se tornam alguém novamente. Então você sabe o poder que você pode realmente exercer, você pode desligar. Você não pode apenas desligá-lo, posso lhe dizer, eu fiz isso. Não neste nível, eu fiz isso. Você desliga e então reorganiza a estrutura das intenções daqueles que você desligou. Quando você o liga novamente, eles não têm a intenção que tinham quando você o desligou, e se movem em uma direção totalmente diferente. Você poderia tomar todo o vasto mundo, posso lhe dizer, se você fosse assim dado, mas você não receberia este poder se você não estivesse completamente imerso no amor. Pois se você não estivesse completamente imerso no amor, você poderia desligá-lo e reescrever o roteiro na mente dos homens e levá-los, sem esforço de sua parte, para o oceano além de sua altura, e enchê-lo de humanidade, e, portanto, afogá-los. Você poderia. Esse é o poder. Não há nada neste mundo comparável ao poder que é seu quando você acorda desse sonho de vida. Assim lhe é dito, espere pela promessa do Pai, pois você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Esse é o tipo de poder, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Agora, esta é a testemunha da qual falo esta noite. A Bíblia é a primeira testemunha, é a testemunha externa. Agora traga-me a segunda testemunha, e você um dia será chamado de segunda testemunha, porque você terá todas as experiências como profetizadas nas Escrituras. Pois as Escrituras estão falando apenas sobre você, sua biografia. Tudo o que é dito nas Escrituras você deve experimentar, e então você saberá começando com Moisés, e através dos profetas e nos Salmos, que tudo o que é dito sobre você deve ter seu cumprimento. Você vai interpretar para aqueles que vão ouvir. Eles podem não ouvir, mas você interpretará para eles. Agora vamos começar com a testemunha.
Traga-me a próxima testemunha. Agora nos é dito nas Escrituras, Deus tomou sua posição no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Salmo 82, versículo 1. Isso é verdade. Eu sei por experiência que é verdade. Fui levado em espírito ao conselho divino e apresentado ao ancião de dias. E Deus, posso lhe dizer, é homem. Quando você está na presença dele, você está na presença do amor infinito. Amor infinito. E ele vai te fazer uma pergunta e você vai responder com base nas Escrituras. Não vou dizer esta noite que a pergunta feita a mim será a mesma pergunta feita a vocês. Um amigo meu, que está presente esta noite, recebeu uma pergunta diferente, mas ele respondeu com base nas Escrituras. Ele fez isso tão automaticamente quanto eu fiz. Me fizeram a pergunta: qual é a melhor coisa do mundo? E minha resposta veio do livro de Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Fé, esperança e amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Versículo 13. Nisso, o amor infinito na presença do homem, o homem encarnado, me abraçou. Quando ele me abraçou, nossos corpos se fundiram e nos tornamos um só corpo. Não tenho consciência de nenhuma separação depois daquele abraço. Nunca senti tanta alegria em minha vida quando ele me abraçou e me tornei um com amor infinito. E então me mandaram fazer o que estou fazendo, contar a história, uma ordem que não pude resistir. Vai e conte a história. Bem, este é o Salmo 82. Portanto, sou testemunha da veracidade da afirmação no Salmo 82 de que Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Os deuses são simplesmente você, todo o vasto mundo, desperto. Quando o homem desperta, ele se torna parte dos deuses onde Deus detém o julgamento. Ele não te julga e depois te dá alguma sentença. Ele não é um Deus de retribuição, ele é um Deus de amor. Ele está apenas fazendo uma pergunta, e então você é divinamente impelido a fazer uma confissão de fé. Então ele não vai te condenar. Você, em primeiro lugar, não poderia cometer um erro, porque Deus o incitou sobre o que você deveria dizer. Assim, quando você for levado ao conselho divino, não se preocupe com o que vai dizer, pois você será solicitado o que você deve dizer. Aqui está um. Posso dizer agora aquele capítulo maravilhoso do Salmo 42. Posso testificar disso, versículo 4. Pois eu também me encontrei em um momento de tristeza de coração, e quem não, quando você está triste se pergunta: por que estou tão para baixo dentro de mim? Por que será? E então você se volta para a memória e de repente essa coisa acontece. Posso dizer com o salmista hoje, essas coisas que me lembro, quando me juntei à multidão nesta grande procissão e os conduzi em procissão, e havia alegria, uma multidão celebrando o festival, que me lembro vividamente de caminhar em uma multidão enorme. Eu não posso medir o número, mas naquela multidão eu andei com eles. O Salmo 42 nos diz: eu me lembro dessas coisas, quando me juntei a essa multidão e os conduzi em procissão à casa de Deus. Bem, estávamos nos movendo em direção a uma Jerusalém invisível, Meca invisível, era a casa de Deus, quando uma voz soou e a voz disse: e Deus anda com eles. Então uma senhora ao meu lado disse: se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz respondeu: ao seu lado. Então ela virou para a esquerda e olhou no meu rosto, meus olhos, e então ela ficou histérica. Ela disse: o que, Neville, é Deus? E ela estava realmente histérica de tanto rir que a atingiu de forma tão engraçada. A voz respondeu: sim, no ato de acordar. E então aquela mesma voz ouvida apenas agora por mim, não pela multidão, esta multidão festiva, ouvida apenas por mim, e veio das profundezas da minha alma. E a voz me disse: eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia tive um sonho. Eu sonhei, e eu sabia exatamente qual era o final da frase, ele estava sonhando que era eu. Mas naquele momento em que ouvi, a emoção, a alegria. Então eu fui pregado neste corpo como se fosse pregado em uma cruz,
mas ao contrário do que o mundo fala sobre a crucificação, foi puro deleite. Minhas mãos, meus pés, minha cabeça, meu lado eram vórtices, e cada vórtice era alegria além do sonho mais selvagem do homem. E assim, ele se pregou em cima de mim, os mortos. E assim fui crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Então, para essa declaração das Escrituras, eu testemunho, eu a experimentei. Agora chegamos à série de eventos que é o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus ficou muito claro nas Escrituras, uma vez que a chave nos foi dada pelo testemunho de Jesus. Ninguém acreditou. E você não pode culpar ninguém por não acreditar. Porque um homem normal como eu sou um homem normal, você é um homem normal, andando pela terra sem saber que o tempo agora está cumprido, neste momento está cumprido, como um ovo amadurecendo. Você não conhece o conteúdo do ovo e de repente essa coisinha quebra. Você olha para uma lagarta e ela não parece nada, e de repente ela se rompe e sai a borboleta. Sai do ovo este glorioso ser emplumado. Fora vem desse conceito de Deus, que é o homem, o ser que você não pode descrever, é Deus saindo. E assim, quem poderia realmente acreditar em um homem que nasceu uma pessoa normal, um dos muitos irmãos, que tinha irmãs, que vivia em um ambiente normal, que não tinha nenhum fundo, e de repente saiu disso, quando o tempo foi cumprido, que a profecia é realmente verdadeira. Aquele homem que foi feito animal, como nos diz no capítulo 4 do livro de Daniel, ele tomou a si mesmo e se colocou na forma de um animal, deu a si mesmo a mente e o coração de uma besta, e permitiu 7 vezes passar por cima dele até que conheceu que o Altíssimo governa o reino dos homens, e o deu a quem quer, mesmo ao mais humilde dos homens. Versículo 16. Então ele pega o mais humilde, um homem que não tem nenhuma qualificação para afirmar que ele poderia ser o cumprimento de tudo o que foi profetizado nas Escrituras, e de repente começa a acontecer nele. Não aconteceu em alguma manjedoura física no Oriente Próximo, nenhum 3 pastores saíram da noite para ver o evento, tudo isso acontece na alma do homem. Então ele conta o que aconteceu com ele. Ele volta às Escrituras e pesquisa as Escrituras e encontra onde foi profetizado. Ele diz a eles que isso é o que significava. Ninguém acreditou nele. Ele acreditou. E então veio um segundo evento, o terceiro evento, o quarto evento, e evento após evento, como ele encontrou nas Escrituras, está acontecendo na alma de um indivíduo. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Ele volta às Escrituras e pesquisa as Escrituras e encontra onde foi profetizado. Ele diz a eles que isso é o que significava. E assim, ele vem a este mundo, como você veio a este mundo, e talvez você esta noite seja essa testemunha, eu não sei. Pois ninguém sabe o tempo, não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas fixados pelo Pai por sua própria autoridade. Mas esperem pela promessa do Pai, pois receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ninguém neste mundo sabe e ninguém pode profetizar para você. Que ninguém lhe diga que pode ler algum horóscopo ou algum gráfico para lhe dizer quando esse tempo chegará. Pode vir neste exato momento para qualquer pessoa nesta sala ou no mundo. Mas, quando chega, você então a testemunha que é chamada, então somente Deus vê a segunda testemunha. O homem julga pelas aparências, mas Deus julga pelo coração. Ninguém neste mundo, a menos que acredite em mim, pode realmente saber o que experimentei. Minha pessoa mais íntima, minha esposa, onde eu compartilhei com ela e contei essas experiências, acredito que ela acredita em mim 100%, mas não posso compartilhar com ela a experiência. Nem posso dizer a ela que ela será a próxima da fila, não posso. Por mais que eu ame minha filha, não posso dizer a ela que ela será a próxima da fila. Ela pode estar a caminho de ser chamada para testemunhar a palavra de Deus.
Então traga-me a próxima testemunha. E só Deus sabe quando os chama. Eu os chamo um por um, ó povo de Israel. Isaías 27, versículo 12. E então ele está chamando todos em sua própria ordem, mas eu não sei a ordem em que ele os chama. Só sei que ele me chamou. Ele me chamou e tudo o que está escrito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo eu experimentei na alma do meu ser, começando pelo primeiro. Todos os outros foram preparatórios, como encontrar-me no conselho divino onde Deus estava fazendo a corte, e ser acolhido, abraçado e depois enviado, como um apóstolo. Isso precedeu, todas as outras coisas o precederam. Meu encontro naquela seção do livro, onde estou nesta enorme multidão guardando festa, que a precedeu. Mas o verdadeiro começo do despertar começou com a ressurreição, onde de repente um poder que eu nunca senti em minha vida foi aplicado à minha cabeça. E eu não sei, eu não posso te dizer como foi aplicado. Só sei que foi aplicado à minha cabeça, e eu, que até aquele momento pensava estar sempre acordado, me vi acordando. Estou acordando e pensei que este é um despertar normal, e não é um despertar normal, estou acordando no meu crânio. Meu crânio não é apenas um crânio se alguém acordou no crânio, mas no momento em que acordei eu sabia que era uma tumba. Essa é a parte estranha disso, meu crânio era uma tumba. Aqui havia uma tumba, e de repente estou nascendo da tumba, então a tumba se torna um útero. E isso começa o nascimento de Deus no homem. Eu saio como alguém que está nascendo, e tudo o que é dito nas Escrituras sobre o nascimento de Jesus Cristo eu experimentei. Então eu saí disso. Os 3 homens estavam presentes para testemunhar isso. E então vem o vento mais sobrenatural que o homem poderia experimentar. E assim nos é dito, tudo me foi predito, nada eu poderia prever. Mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam ser. Eu não podia imaginar o vento. Eu não sabia. Foi-me dito como foi dito a você. Todos ouviram a história de Deus antes de partirmos. E assim, tudo me foi previsto, mas eu não podia prever. Mas depois do evento eu sabia o que seria aquele vento. E assim, aqui ouvi este vento fantástico. E então a coisa toda acabou. Esse foi o cumprimento das Escrituras do nascimento de Deus que ele prometeu. Darei à luz um filho do homem, mas o que eu der à luz será meu filho, e eu serei seu pai. 2 Samuel 7, versículo 12. Posso lhe dizer, você é o único gerado. Você não é algo que fica aqui e outra coisa sai de você, você é puxado para fora de si mesmo. Esta coisa aqui era o morto, este era o sepulcro, este foi o túmulo no qual Deus mergulhou. Ele está se extraindo individualizado como você. Então, quando ele se apresenta, você é ele. Para provar agora que você é ele, ele lhe dá o próximo evento. Pois ele apenas extrai a si mesmo. Deus não poderia emergir do homem em quem ele não estava presente. Cristo Jesus não poderia sair de alguém em quem ele não está presente. E assim, ele se afasta de você. Quando ele se extrai de você, para provar que é ele mesmo, o próximo evento é aquele que o revela. E o próximo evento é quando ele mostra seu filho, e o filho dele é seu filho. Então você olha nos olhos do Filho unigênito de Deus, Salmo 2, versículo 7, e esse Filho unigênito te chama de Pai, como lhe disse no Salmo 89. Vim apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura deve se cumprir em mim. Lucas 22, versículo 17. Assim, o Salmo 89, encontrei Davi e Davi clamou a mim, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação, versículo 26. Então você o encontra, e não há incerteza nessa descoberta, ele sempre foi seu filho. Então, se ele é seu filho e é o Filho unigênito de Deus, bem, então, Deus teve sucesso em seu propósito de se extrair daquele túmulo em que ele havia entrado. Ele entra no túmulo do homem. O homem está morto, e então se extrai multiplicado 1000 vezes além do que era quando se enterrou no túmulo chamado homem. Ele sai, e para provar, vem o terceiro evento.
A ressurreição é a primeira, o nascimento é a segunda, e esta é a terceira, a descoberta da paternidade de Deus, onde ele conseguiu se entregar a você como pai porque você tem um filho. Então vem o quarto evento, onde ele se eleva a Sião, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. João 3, versículo 14. Então, homem, você é levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, que é apenas um símbolo. Todas as coisas externas eram simplesmente símbolos, mas agora interiormente você deve experimentar o que exteriormente era apenas um sinal. Interiormente você se torna vivo, e você se eleva da maneira mais milagrosa, para cima como uma serpente em seu crânio. Então esse é o próximo. E a última é quando ele consegue agora dar-lhe realmente o poder, que você não exercerá a não ser governado pelo amor. Não há tentação neste mundo que possa fazer você transformar uma pedra em pão, ou se lançar para provar alguém que seus anjos o sustentariam, ou de qualquer forma aceitar qualquer tentação da humanidade adormecida. É por isso que ele agora lhe dá, e o último dom é o dom do Espírito Santo, que desce sobre você em forma corpórea como uma pomba, e o sufoca com amor, mas o sufoca completamente com afeição. E enquanto ele te envolve em amor, a coisa toda desaparece, e você acorda no nível de César. Você está aqui, dotado do poder que ele lhe deu, mas você não poderia usá-lo na eternidade a não ser governado pelo amor. Então, quando você encontra o amor pela primeira vez, você vê primeiro aquele que é um poder infinito. E então você sabe, com o passar dos anos, que terá um poder infinito na proporção de sua capacidade de amar. Pois o amor é o maior do mundo. Que ninguém neste mundo poderia ter poder infinito antes de ser abraçado pelo amor, pois o que ele faria com isso se não fosse realmente abraçado pelo amor? Ele destruiria o universo, ele destruiria qualquer coisa neste mundo. Então ele fez esta pequena pergunta: quem lhe falou das coisas de antigamente? Pergunte a ele, deixe que ele lhe diga o que ainda está por acontecer. Não te contei as coisas de outrora. E então, o velho é aquele Velho Testamento, o 44º livro de Isaías que estou citando, capítulo 44, versículo 8, não te disse estas coisas desde a antiguidade. Se houver alguém que possa lhe dizer, deixe que ele lhe diga as coisas que ainda estão por vir. Eu lhe disse todas as coisas que viriam, e então ele fechou o livro. Mas o tempo ainda não se cumpriu. Quando for cumprido, eu sairei, e então nunca terminará, minha salvação nunca terá fim. Minha redenção nunca chegará ao fim. Então, um por um, eu os chamo. Então a testemunha é simplesmente quando você de repente talvez esta noite, é minha esperança que seja esta noite, que ela vai quebrar. Pois, posso lhe dizer, você poderia ter 1 bilhão, e você poderia ter todo o glamour do mundo, e se você não estivesse acordado, o que realmente importa? Você está preso à roda da recorrência. E amanhã, como meu amigo viu sua mãe, radiantemente linda e movendo-se pelo ano de 1953, de repente se encontrando no ano de 3804. Mas nenhum poder transformador nessa transição, a mesma senhora adorável, desta vez mais linda, casada, com o mesmo medo da morte que ela tinha aqui antes de sua própria morte aos 70 anos, mas agora aos 30, e bela além da medida. Tão feliz quanto qualquer bela dama estaria aqui com recursos, aos 30 anos, mas com medo da morte. A morte segue o homem para sempre nestas rodas dentro de rodas dentro de rodas. É somente quando somos retirados da roda da recorrência que conquistamos a morte, pois não morremos mais. Então, o que importa se você possuía a terra e não foi extraído da roda da recorrência? Basta ligar o rádio ou a TV e ouvir a porcaria que está passando hoje neste ano eleitoral. Alguém vai citar um homem, não diz quem ele está citando, mas ele cita as coisas mais maravilhosas sobre uma pessoa, e ele conta tudo sobre esse homem maravilhoso, que ele realmente deveria ser nosso líder de líderes, como eu entendi exatamente antes de sair do armário. E então você ouviu, acabei de citar as palavras de Nelson Rockefeller,
O que ele disse há 2 anos sobre Goldwater, as coisas mais maravilhosas, isso foi há 2 anos. Eles estão apenas citando exatamente o que ele disse quando o apresentou nesta festa, mas você nunca poderia melhorar a alegria daquele momento. Mas agora são 2 anos depois, agora ele quer o mesmo emprego porque o outro sujeito não estava preparado para isso, e agora temos Rockefeller hoje. E então eu digo a vocês, eu venho aqui para testemunhar, a segunda testemunha, chame-me a próxima testemunha, e eu estou dizendo a você o que acontece. Você pode ouvir o que aconteceu comigo, mas isso não beneficiará quem me ouve, a menos que aceite com fé. Se você acha que tudo isso é alucinação, se você pensa, bem, este é um sonho estranho que o homem teve, e você não acredita que seja verdade a seu respeito a partir de amanhã, bem, você ouviu, mas não misturou com fé, e a palavra de Deus caindo sobre a mente, que é o solo, não recebeu o solo fertilizado e preparado necessário, e você está simplesmente amarrado na roda, a roda da recorrência. Eu só posso esperar que quando eu falar com você, eu realmente receba de você uma certa receptividade para que ela se enterre em você e cresça, pois, a menos que seja aceito por você, não pode crescer. Então, quanto tempo você permanece na roda, posso lhe dizer, é irrelevante. Isso realmente não importa. Só quando for aceito, depois que ele enviar alguém como testemunha para lhe contar o que aconteceu com ele, e você ouvir e aceitar, é que crescerá. Quanto tempo é esse intervalo de tempo entre a aceitação e a realização? Isso eu não sei. Eu só sei até que ele aceite que a roda, realmente não importa. Mas posso lhe dizer, quando você vê a roda e a para, e vê que todo o poder está desligado dentro de você, e eles não são nada, eles estão mortos. Quero dizer, realmente mortos. Não importa o que você faça com os mortos, não importa realmente, assim como não tiraram a cabeça da sereia na Dinamarca. Estava morto. Você profana alguma coisa e todos ficam aborrecidos que alguém ousaria pegar uma linda obra de arte e fazê-la, mas não a machucou. Então, quando você vê todo o vasto mundo e o desliga e tudo fica parado, e você pode girá-lo. Eu virei e mudei o padrão, e ele se moveu em uma direção totalmente diferente. Eu fiz isso com um trem. Parece tão fantástico dizer isso a você, mas você pode não apenas girá-lo, você pode girá-lo para trás. Você pode fazer qualquer coisa com esta roda, é uma máquina. Mas dessa máquina Deus está se retirando, extraindo-se da roda da recorrência que é a roda da morte. E chegará o dia em que cada palavra que eu te disse você saberá que é verdade. Então deixe-me voltar ao livro de Atos. Você espera pela promessa do Pai porque o poder virá sobre você quando o Espírito Santo descer sobre você. E então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1 versículos 4 e 8. Vocês, todos neste mundo, serão testemunhas da verdade do que eu lhes disse esta noite. Eu não me importo com quem você é e o que você é. Sua posição social, posição intelectual, posição financeira não significa nada aos olhos de Deus, mais nada, pois você está destinado a herdar o reino de Deus. Você está destinado a herdar Deus, não lhes dê herança. Eu sou a herança deles. Ezequiel 44, versículo 28. Isso é o que nos é dito. Assim, o próprio homem herda não apenas o reino de Deus, ele herda Deus. Ele herda o poder que é Deus, a sabedoria que é Deus. E assim, deste nosso mundo fabuloso estamos extraindo o ser que está enterrado nele. Então acredite em mim, eu sou uma testemunha da verdade de tudo que está registrado nas Escrituras, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo, onde o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ouça com atenção, não há nada mais importante para qualquer um de nós do que ouvir esse testemunho e depois responder a ele. Não importa o que você fez. Se você foi horrível, brutal, indelicado, pode se arrepender, mas, posso lhe dizer, essas coisas em si, isso não é importante.
Ouça o testemunho e aceite-o, pois ele cresce dentro de você. Você pode ser gentil, generoso e maravilhoso e não acreditar no testemunho. Até que você a ouça e responda a ela com aceitação, ela não pode criar raízes e não pode crescer. Então, aqui, voltamos à nossa premissa: apenas na evidência de duas testemunhas, uma acusação pode ser sustentada. A primeira testemunha é a testemunha externa das Escrituras, o segundo testemunho é o testemunho interno do Espírito. Se estes dois concordarem em princípio, em testemunho, é conclusivo. Eu não me importo com o que o mundo vai dizer se eles concordarem. Então, quando você tiver uma experiência, volte e veja se o testemunho externo das Escrituras de alguma forma se assemelha ao que você teve. Se eles concordarem, então é conclusivo. Leia a Escritura e veja se é algo que se assemelha à sua própria experiência. Agora, antes de encerrar esta noite, quero lhe dizer: a promessa é um presente, você não a merece. A lei de Deus você opera. Estarei de volta em outubro e todos aqui poderiam ser qualquer ser que quisessem ser, realmente poderiam ser se fossem realmente fiéis à lei. Ele disse: não vim para revogar a lei e os profetas, vim para cumpri-los, para lhe dizer o que a lei realmente significa. Mateus 5, versículo 17. Então ele reinterpreta a lei e nos mostra que a lei é mental, não é física, que a causação é imaginária. Assim, quando um homem imagina ser o que quer ser e permanece fiel a esse estado imaginário como se fosse, ele se torna isso. Não há poder no mundo que possa detê-lo. Que, quando você sabe o que deseja, quando você orar, creia que você recebeu, e você vai. Marcos 11, versículo 24. Se você pode realmente ser fiel ao ato imaginário, sabendo que você é o que deseja ser, todo o vasto mundo se reorganizaria para espelhar a realização de seu ato imaginário. Todos nesta sala, se forem fiéis a ela, poderão fornecer não uma, mas dezenas de casos clínicos quando eu retornar em outubro, como muitos de vocês me deram nos últimos meses. Se você for fiel a isso, você poderia esta noite assumir que você é o homem, a mulher que você quer ser, e acreditar implicitamente que você realmente é, e ver o mundo mentalmente como você faria fisicamente, e vê-lo mentalmente como você o veria fisicamente. É verdade. Noite após noite, durma nessa suposição como se fosse verdade e se tornará verdade. Todo o vasto mundo se reorganizaria para espelhar a realização de seu ato imaginário. Sua promessa vem em seu próprio tempo, pois não cabe a nós saber os tempos e as estações quando ela chegar. Então eu posso te dizer, porque a promessa foi cumprida em mim, eu sou uma testemunha da verdade das Escrituras. Eu só espero que você acredite em mim e aceite isso, que em um futuro não distante você também será uma testemunha da verdade das Escrituras. Pois tudo o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus Cristo, a primeira testemunha, ele é chamado primogênito dentre os mortos, as primícias dos que dormem. Não há nada dito naquele livro a respeito dele que eu não tenha experimentado no fundo de mim mesmo. Portanto, não importa agora quando ocorre minha partida física, pois isso aconteceu em mim. Eu sei que vai acontecer em cada criança nascida de mulher. Mas podemos atrasar o plantio, pois a palavra cai sobre o homem e o homem a rejeita. Então esta noite, quando chamarmos a próxima testemunha, estamos simplesmente perguntando a qualquer um que teve a experiência, como meu amigo Tom fez hoje e Léo outro dia. Tudo isso é Escritura. Todas essas visões que eles me deram. Isso faz parte da preparação para os grandes eventos que começam a revelar a promessa de Deus. Todas as coisas vêm logo antes dele, e então ambos estão realmente cumprindo as Escrituras. Mas o cristianismo baseia-se na afirmação de que acontece uma certa série de eventos em que Deus se revelou em ação, para o cumprimento de sua promessa ao homem. Então, o que eles produziram ou passaram? Eles vêm antes do desdobramento dessa série definida de eventos, começando com a ressurreição e terminando com a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba. Agora vamos entrar no silêncio.